Imagina acordar numa cidade que ainda não sabe o nome do que está matando. Um pouco antes das 10 da manhã, tropas são posicionadas nas ruas próximas à Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. Silêncio, passo marcado, cheiro de incenso no ar. Diplomatas e ministros se acomodam nos bancos de madeira escura. O presidente Venceslau Braz chega e é saudado por um destacamento do exército. A missa de Réquiem começa e o tom fúnebre cresce com os versos do Libera-me. A cena é ritual e é aviso. Setembro de 1918. Primeira Guerra Mundial, Guerra no Atlântico, rumores no cais, redações tateando no escuro. Uma doença desconhecida acometeu militares brasileiros que atuavam no contexto da Primeira Guerra Mundial. Uns jornais falam em cólera, outros numa tal influenza espanhola, outros carimbam ser uma peste aliada da Alemanha, como se a doença tivesse lado no fronte de batalha. E no mesmo respiro, a normalidade publicitária. No canto de uma página, um anúncio de vinagre de mesa garante que o produto é preservativo dessa terrível moléstia e que médicos recomendariam. Percebe a jogada? Ao mesmo tempo em que tenta nomear, a cidade tenta banalizar. Entre um remédio caseiro e uma hipótese conspiratória, o Rio inventa uma narrativa para continuar funcionando. Só que a fissura aparece no cotidiano. Homens caídos em via pública passam a ser recolhidas para a Santa Casa. No Café Londres, na aclamada Rua do Ouvidor, um frequentador desaba no meio da mesa de bilhar. O ministro da Guerra assegura que vai passar e que manda tratar os doentes nos quartéis. Aquilo tudo seria temporário. A aposta na normalidade dura apenas alguns dias. A cada edição dos jornais surgem nomes e endereços. Manuel, um operário, é encontrado morto próximo de casa. José, de 18 anos, morador da Rua dos Inválidos, passou mal em uma estação de trem e também morreu. Joaquim, empregado de padaria, morreu no meio da rua. A lista cresce e as mortes ganham nomes. Em menos de um mês, o degrau do aumento das mortes vira um abismo. A escola militar se transforma em hospital. O jornal O País sai com apenas 2 páginas. Parte da redação está doente, alguns tantos morreram. Serviços funerários entram em colapso, as pessoas se trancam em casa e não saem às ruas. Famílias que têm um cadáver em casa estendem uma faixa vermelha na porta para pedir a remoção desses cadáveres. Mas não há quem os recolham. Há cemitérios sem coveiros e o necrotério passa a empilhar corpos nos corredores. Levantamentos da época falam num salto de menos de 1 para mais de 700 óbitos por dia ao longo de outubro. A estatística vira imagem, e a imagem alimenta o medo. E é aí que tá. Quando a linguagem para descrever o que estava acontecendo falha, a cidade empresta imagens para organizar o pânico. Décadas depois, o médico e memorialista Pedro Nava tentou dizer o indizível daquele outubro de 1918. E ele busca o que tem à mão, as artes plásticas. Ele escreve que via os passantes das ruas da cidade com a expressão das figuras do quadro Angst, de Edvard Munch. Angústia, terror, vultos de luto correndo. E no fundo, um céu, nas palavras dele, Van Gogh de sangue. Não é que Munch ou Van Gogh expliquem a gripe, é Nava tomando de empréstimo molduras antigas para enquadrar o presente. A imagem não cura, mas organiza as ideias.
dá contorno àquilo que é indivisível, àquilo que é indescritível. A cidade se fecha e a fome bate. Em casa, os mantimentos de Pedro Nava acabam. Os tios dele saem às ruas armados e voltam com o que deu: biscoito Maria, toucinho, leite condensado. Dieta de naufrágio. Ele escreve que passaram dias, abre aspas, como náufragos na jangada dos escapados do Meduse. A referência puxa outro quadro, A Jangada da Medusa, de Theodore Géricault, pintado em 1819, um século antes, uma imagem de sobreviventes improvisando uma balsa depois de um naufrágio. De novo, uma moldura emprestada. A tragédia marítima do século XIX vira uma lente para a escassez de 1918. Géricault não cura, mas contorna o medo, desenha o que estava sem forma. Pensa comigo no efeito prático dessas molduras. Quando a manchete militariza a linguagem e usa termos como inimigo, baixa ou fronte, a resposta tende a militarizar a ação, tratar nos quartéis, deslocar recursos como se fosse uma batalha. Quando a publicidade promete controle fácil com um vinagre milagroso, instala-se uma sensação de segurança barata que empurra decisões duras para depois. E quando a arte oferece uma imagem potente, a angústia de Munch ou a jangada da Medusa pintada pelo Géricault, ela não resolve o colapso, mas permite memória, permite relato, permite que a experiência seja contada sem se desfazer do caos. Dar nome não é só descrever, é decidir o que vemos e o que ignoramos. Volta um instante comigo à Igreja da Candelária. Aquela missa não era só liturgia, era um sinal de que a cidade, sem léxico, sem vocabulário, ainda assim criava ritos para processar a perda. Enquanto o coro entoava o Libera-me, a poucos quarteirões dali, nos dias seguintes, exibiriam faixas vermelhas pedindo socorro silencioso. O mesmo espaço urbano abrigava duas narrativas ao mesmo tempo: a oficial de Estado e Igreja e a doméstica da família que raciona leite condensado e biscoito Maria porque o desabastecimento já bateu. As duas são tentativas de enquadrar o invisível. As duas são imagens. Eu volto para o ponto de partida. A gente começou com uma cidade que acorda sem nome para a doença que matava. Hoje, o nosso repertório é outro. Curvas, surtos, protocolos, cobertura vacinal, mas a lógica permanece. A imagem não cura, ela define aonde a gente mira. É a moldura que organiza a ação, que calibra o medo, que escolhe a ordem das prioridades. Se a moldura é ruim, o mundo entorta. Quais imagens ou histórias já te ajudaram a dar sentido a um momento difícil?